Capítulo 2º. Do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação. Artigo 3º. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas. Parágrafo único. O apoio previsto no caput poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos, e a formação e a capacitação de recursos humanos qualificados. Artigo 3º. A financiadora de estudos e projetos, FINEP, como Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDES-CT, o Conselho. Artigo 3º-B. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, as respectivas agências de fomento e as ICTs poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes. Parágrafo 1º. As incubadoras de empresas. Parágrafo 2º. Para os fins previstos no caput, Inciso 1º. Ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, diretamente às empresas e às ICTs interessadas ou por meio de entidade com ou sem fins lucrativos que tenha por missão institucional a gestão. Inciso 2º. Participar da criação e da governança das entidades gestoras de parques tecnológicos ou de incubadoras de empresas, desde que adotem mecanismos que assegurem a segregação das funções de financiamento. Artigo 3º-C. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estimularão a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras, promovendo sua interação com ICTs e empresas. Artigo 3º-D. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as respectivas agências de fomento manterão programas específicos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Artigo 4º. A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio. Inciso 1º. Compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para a consecução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística. Inciso 2º. Permitir utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente. Inciso 3º. Permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Parágrafo único. O compartilhamento e a permissão. Artigo 5º. São a União e os demais entes federativos. Parágrafo 1º. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa, na forma da legislação vigente e de seus atos constitutivos.
Parágrafo 2º. O poder público poderá condicionar. Parágrafo 3º. A alienação dos ativos da participação societária referida no caput dispensa a realização de licitação, com. Parágrafo 4º. Os recursos recebidos em decorrência da alienação da participação societária referida no caput deverão ser aplicados em pesquisa e desenvolvimento ou em novas participações societárias. Parágrafo 5º. Nas empresas a que se refere o caput, o estatuto ou contrato social poderá conferir as ações ou cotas detidas pela União ou por suas entidades poderes especiais, inclusive de veto às deliberações dos demais sócios. Parágrafo 6º. A participação minoritária de que trata o caput dar-se-á, por meio de contribuição financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação de titularidade da União e de suas entidades.